Oi, gente! Aqui é a Gabriela e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Tire-me Daqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a má fama das fanfics. Antes de a gente começar, eu vou deixar explícito que a proposta desse minicast, cujo nome é obviamente uma referência a Cavaleiro Zodíaco, é falar sobre fanfics. Em especial as coisas que me dão a vontade de jogar tudo pro alto e falar tire-me daqui, por favor. Eu já contei para vocês em outro podcast que a minha motivação para participar da moderação do grupo da fábrica era justamente elaborar material com mais dicas para ajudar o povo fanfiqueiro a melhorar as histórias. E embora o foco seja em fanfic, eu tenho certeza que algumas dicas podem ajudar vocês a construírem histórias melhores. E vocês também podem mandar para aquele amigo fanfiqueiro que escreve umas coisas do demônio como uma forma de ajudar eles a verem a luz. Então, para hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa, essa impressão que eu tenho, pelo menos, de como as outras pessoas que não escrevem fanfics enxergam esse tipo de história. Bom, fanfiction é uma ficção de fã, é uma história baseada na obra de outra pessoa e, em alguns casos, baseadas em pessoas reais. Mas a gente vai esquecer disso por enquanto, porque isso não é de Deus, e aqui nós somos pessoas iluminadas. Tem gente que diz que essas histórias são preguiçosas, que já existe um universo pronto, ou os personagens já são consolidados, mas mesmo assim tem gente que come uma banana estragada e consegue acabar com uma coisa que já está pronta. Por mais que pareça fácil, é bem difícil escrever uma história, um enredo novo com algumas limitações. Fiz uma enquetezinha rápida no grupo das meninas fãs de Cavaleiro Zodíaco e um beijo pra elas, aquelas lindas. Quais eram as razões pelas quais elas percebiam algum preconceito contra fanfics? Eu tive uma resposta que eu não posso dizer que exatamente me surpreendeu, porque nada mais me surpreende nesse mundo, eu acho. Mas muitas delas citaram o machismo pelo fato de que a porcentagem de meninas que escrevem fanfics é muito maior do que a de meninos em vários fandoms. E isso é verdade, às vezes é muito difícil achar um escritor no mundo das fanfics. E, portanto, essa atividade ela é ridicularizada, é minimizada e toda essa sorte de coisas que, infelizmente, a gente sabe que acontece mesmo. Essa questão à parte, eu vejo outros problemas, assim, problemas educacionais, principalmente, porque muitos dos hábitos ruins que os escritores de fanfic perpetuam poderiam ser evitados se houvesse mais prática de leitura. Pelo menos aqui no Brasil, muitas das leituras que são obrigatórias nas escolas são de livros não interessantes para um jovem e escritos em uma linguagem muito difícil. Então faz bastante sentido que muitos dos leitores de fanfics só se atenham a ler fanfics. Porque tu tá ali com uma história, um tema que te agrada, personagens que tu gosta, e isso é com certeza mais interessante do que ler um livro de 1700 com uns personagens chatos pra caramba que a gente não consegue nem entender o que eles estão falando. Porém, já existe uma maneira de contornar isso, existem edições maravilhosas. Eu mesma li os Lusíadas em quadrinhos quando eu era criança, por conta da escola. Eu tive essa sorte. E eu nunca li os Lusíadas de verdade, mas eu conheço toda a história por conta da versão em quadrinhos que eu tinha. Eu conversei com a Diana esses dias, inclusive, de uma edição de Iracema, de José de Alencar. Ela é toda ilustrada e com notas muito explicativas de um livro que é extremamente ruim de ler. Eu não sei se o livro é interessante, porque eu sempre queria morrer toda vez que eu tive que ler. Eu li umas 5 vezes essa porcaria. Mas agora eu tenho vontade de ter a edição ilustrada e com essas notas mais didáticas.
E ler livro publicado é sempre um exercício bom, mesmo que o livro seja ruim, mesmo que a história seja desinteressante, porque a gente aprende muita coisa. A gente sabe que ali existia um profissional, pelo menos uma pessoa que corrigiu, revisou. Então, por exemplo, a gente consegue saber como pontuar um diálogo, como inserir uma ação no meio do diálogo. E eu vejo um grande problema com isso em fanfic. Assim, os diálogos terríveis. Eu me sinto mal de falar essas coisas, mas alguém tem que falar. E vai ser eu, porque eu tô indignado com isso faz algum tempo. Mas tem muita coisa que a gente pode aprender e fazer melhor com a leitura de um livro simples. Um livro infanto-juvenil, um livro da coleção Vagalume, que tem livros muito bons mesmo, com histórias incríveis. E são livros que a gente lê em algumas horas. São curtos, são diretos. Outro exemplo que eu sempre dou é O Pequeno Príncipe, porque todo mundo conhece essa história. E o livro é tão curtinho e tão gostoso de ler. E ele pode ensinar muita coisa nesse sentido. Vale sempre lembrar que palavras rebuscadas não são garantia de uma boa história. A gente pode escrever um enredo maravilhoso com um vocabulário bem simples. A dificuldade é criar esse enredo bom e minimizar os erros, sejam de gramática, de ortografia, que isso pesa muito quando se lê, muito, muito, muito. E eu volto para aquela coisa de perpetuar os mesmos erros, usar as mesmas expressões que não têm sentido. Tudo isso a gente deveria evitar. E por mais que seja só um hobby ou que ninguém leve a sério, a gente evolui muito, a gente aprende a pensar melhor. Acho que leitura também é entretenimento, mas a gente pode aprender com o que se lê. A gente tem que pensar no que a gente está lendo. A gente tem que pensar no porquê que alguém inventa de usar a palavra castanha para se referir a uma pessoa de cabelo castanho. Porque isso não faz sentido nenhum. E é muito notável quando uma pessoa tem uma bagagem literária e escreve fanfics. Eu não quero desestimular ninguém a ler, porque existem histórias maravilhosas, existem histórias muito melhores do que a obra original. A gente só precisa procurar. Há algum tempo atrás, assim, alguns meses, eu pedi para pessoas me mandarem fanfics de um fandom especial lá no Twitter. Óbvio que eu me arrependi, porque eu ainda tenho mais de 1 milhão de palavras para ler. E tá tudo organizado numa tabela, em algum lugar, que eu também não sei, porque eu cansei uma hora de ler. Mas eram histórias muito boas. Elas não eram em português, mas mesmo assim a gente pode sentir a carga literária desses autores. Então, leiam livros, leiam coisas de qualidade, vocês vão escrever coisas de qualidade. Não é porque vocês estão escrevendo por diversão que vocês precisam fazer algo mal feito. Porque vocês estão investindo tempo e recursos, sei lá, vocês podiam estar fazendo alguma coisa muito melhor, mas estão ali em cima de um trabalho. Então, deem o valor pro tempo de vocês. Escrevam direito. Procurem o que vocês não sabem. Procurem alguém que possa corrigir os erros. Procurem fontes que possam ensinar vocês a escrever melhor e a lidar com vários problemas no texto de vocês. No próximo episódio do Tire-me Daqui, eu vou trazer uma dúvida que veio lá do grupo. Eu vou deixar o suspense aqui pra vocês. E devagarinho a gente vai abordando todos esses pontos. A castanha vai voltar, ela não vai nos deixar, infelizmente. A minha missão na Terra é expurgar a castanha de todos os textos que existem. E eu conto com a ajuda de vocês para divulgar isso e a gente conseguir erradicar esse mal que assola as plataformas de fanfics. Não esqueçam de dar um biscoitinho pra gente nas redes sociais e, se puderem, um cafezinho no Coffee para acompanhar o biscoitinho. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, por favor, e sigam a gente nas outras plataformas de podcast. Um beijo no coração e até uma próxima.